Campeonato Brasileiro. Mas e hoje São Paulo e Vasco? Expectativa de um jogaço, minha gente? Esses times que vão fazer jogos de Copa do Brasil no final de semana, com exceção do Corinthians. Amanhã a gente fala mais do Corinthians. Mas vão entrar de que jeito? Mistão? Vai pra ganhar o jogo contra o São Paulo? O que vocês acham? O Vasco tá pensando na Copa do Brasil. É o primeiro ponto pra gente falar sobre esse jogo, né? Porque o jogo do Vasco vai ser no sábado contra o Atlético Mineiro, lá em São Januário. Então, as cabeças são diferentes pra essa partida. O São Paulo não tem mais nenhuma competição e entra com essa pressão de que ele precisa vencer o Vasco, já que o Vasco está a 6 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. Veio aí também de um tropeço contra o Juventude em casa, correu atrás do resultado. Até porque com esse pensamento de Copa do Brasil, pode ser que o Vasco vá com um time mais misto. O Vasco não tem um time reserva, né? O Vasco basicamente joga o ano inteiro com o mesmo time, mas pode tentar ali outras opções para poupar jogadores para esse jogo do sábado que tá com os ingressos esgotados e é uma possibilidade real de título pro Vasco. É a única competição que o Vasco tá ali brigando por mais dinheiro no fim do ano, no fim das contas. Então pode esfriar um pouco mais a cabeça para esse jogo contra o São Paulo. Eu acho que é interessante a gente ver também quais são as opções que o Zubeldia vai usar, que é uma coisa que a gente vem questionando várias vezes aqui. Vai mudar um pouco mais o time? Talvez hoje ele coloque o William Gomes pra jogar, pode ser uma opção. Até porque o último jogo do São Paulo contra o Vasco foi aquele 4-1 em São Januário, que ficou bem marcado. E o Zubeldia, eu acho que não existe uma pressão em cima dele, mas existe uma pressão pro São Paulo se manter no G6 e tentar uma vaga no G4, porque o São Paulo tá ali colado, tem o Inter também, o Inter tá em 6º lugar, salvo engano, aí vem o São Paulo, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras e o Botafogo. Então acho que a pressão do São Paulo é pra vencer, mas tem totais possibilidades de hoje conseguir um bom resultado. São Paulo vai dar show, já que a gente falou de show ontem da seleção brasileira? Eu acredito que não, porque pra mim o São Paulo tem ainda falta, não é um entrosamento, o São Paulo falta se encontrar no campeonato pós-Copas. Porque depois das Copas, o São Paulo não tem mostrado que ele consegue desempenhar a mesma coisa que ele desempenhou nas Copas. Eu acho que é isso que falta. Então não vejo um show, mas acho que o São Paulo tem totais condições de ganhar hoje, porque o Vasco tá com a cabeça em outro lugar. E o Vasco também não tá numa situação preocupante na tabela do campeonato. O São Paulo só tem o brasileiro, né? Então, eu acho que é um... ter como foco o G4, né? É um momento de decisão, ô Nina, porque muito se falou de Zubeldia, de jogador que deu entrevista... Como é que é o nome do reserva que deu entrevista? Não é o Bobadilla, não, é o Galopo. Galopo deu entrevista. Meio tensa essa entrevista, você não achou, não? Então, e aí meio esquisito. O PDV que cobra o São Paulo teve pra mim um insight, teve uma sacada muito importante que é, por que um reserva do nada concede uma entrevista, enfim. Então, esse jogo, na minha visão, ele é muito importante para o clima do São Paulo. Se o São Paulo perder esse jogo, eu não sei não se o Zubeldia não cai. Não pelo que eu acho, não pelo trabalho que ele faz, enfim, acho que ele precisa de sequência, mas tá meio esquisito o clima. Tá um pouco estranho ainda, acho que elenco com o Zubeldia, enfim, alguns pontos importantes aí que a gente precisa analisar. O Vasco, pelo que eu entendi aqui, se for com Coutinho, Maicon, João Vitor, não tá nem aí pra Copa do Brasil, não tem essa